né? Do jeito de outro ficou. Dizem que foi isso, uns dizem que negou a fé, nada de ver, eles se conservaram, porque era o único alfaiate que tinha no Brasil, e era evangélico, tinha que suportar o cara, né? Mas é muito mais profundo que isso a história, então toda a história está circulada e volta a dizer o que eu sempre digo, quem não aprende com a história está fadado ao fracasso. Ou a história vai ser nossa pedagoga, ou vai ser nossa coveira, ela nos ensina ou vai nos sepultar. Vamos lá. Nós agora vamos entrar em outro momento histórico, nós vamos lá para a página 81. Vamos aqui entrar no período da história medieval. Vamos ler a introdução ali, quem parou de ler? Próximo, irmão. Você mesmo. O irmão você mesmo. Introdução. A história da igreja medieval se estende por quase 10 séculos da queda de Roma em 476 depois de Cristo, até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 depois de Cristo. Em todo este período é possível verificar uma igreja que se fortalece e se estrutura administrativamente. Entretanto, o casamento, igreja e estado característica marcante na Idade Média, foi uma mancha na história da igreja. Foi uma época de liberdade religiosa em que a igreja cresceu e marcou presença na sociedade. Até aqui? Segura aí. Vamos entender um ponto aqui histórico. No ano 476, cai o Império do Ocidente. Cai Roma. Nós vamos entender uma coisa aqui. Após a morte dos Constantinos, após a morte dos herdeiros, enfim, a Roma começou a enfraquecer, porque nós falamos sobre o Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. No Alto Império Romano, Roma está em alta crescente, dominando o mundo todo. No Baixo Império começam a perder as fronteiras, os reinos inimigos começam a se fortalecer, Roma começa a perder com as guerras internas, aí eles dividem, fazem o triunvirato, depois eles fazem os 4 governantes, lembra que eu falei? Dois imperadores e 2 Césares, como se fossem 2 príncipes. Um desses Césares era o pai de Constantino, Flávio Constantino, que mais tarde o império de 4 passou a ser novamente 2 imperadores, um do Oriente e um do Ocidente. Então um governava todo o Oriente, com a sede em Constantinopla. Isso é importante você entender, para você entender aonde a gente vai chegar com as divisões, você entenda bem isso. Haviam 4, 2 Césares e 2 imperadores. Desses 2 imperadores, os 2 imperadores abdicam do trono. Um, segundo a história, foi por pressão política, o outro porque quis se aposentar. Sobrou 2 Césares. Esses 2 Césares assumiram o posto de 2 imperadores. Um desses 2 Césares era Flávio Constantino, que antes de ser um César, ele era um líder de fronteira, e nessa altura do campeonato, para manter o poder de César, não bastava ter influência política, precisava ter o apoio do exército de fronteira. Quem decidia o império não era mais o povo, nem o Senado. Quem decidiu o império, por quê? Por que império? Eu tenho que voltar a fazer um paralelo para você entender um pouco da história de Roma. Roma nem sempre foi império. Roma, primeiro, é uma república. Roma é uma república. Quando Jerusalém é conquistada pela primeira vez pelo Império Romano, um governante, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Pompeu, ele conquista Jerusalém. Naquela época Roma era uma república. Era uma república que era governada por um senado e pela vontade do povo. Roma se torna um império mais tarde. Nesse momento histórico de império, promove um homem a líder, o império vai, o império começa a cair. Aí eles fazem o quê? Eles dividem o império, primeiro em 3, depois em 4 homens. Desses 4 homens, como eu já disse, um dos líderes de fronteira é promovido a César. Quem? Flávio Constantino, pai de Constantino. Aí o que acontece? Flávio Constantino, ele promove seu filho a César, Constantino. Constantino era filho de um homem pagão e de Helena, ou Santa Helena, né, como queiram, uma mulher cristã. Aprendeu o cristianismo com a sua mãe. Após a morte de Flávio Constantino, automaticamente seu filho se torna o imperador, que era um César, se torna o imperador do Oriente. Então nós temos aqui 2 divisões, como eu falei antes. No Oriente nós temos Constantinopla, Istambul, na Turquia, falava-se o grego. Nós temos no Ocidente Roma, falava-se o latim. O império divide em 2 partes, primeiro pela língua, depois pela formação geográfica. Não tinha como um homem só governar tudo aquilo, é por isso que dividiram em 4, e depois, novamente, a usura, o desejo de poder, de ser o único mandatário do império, porque veja bem, 4 cabeças pensantes, vamos entender já. 2 piorou, porque 2 em 4 ainda é uma partilha do poder, em 2 é uma briga pelo poder. E aí o que acontece? Constantino marcha contra Galésio, vence, né, Maximino Galésio, vence ele sobre a ponte do rio Milvia, ou seja, é uma guerra civil que aconteceu ali.
só que o Império do Oriente, de gregos, falavam grego, o Império do Ocidente falava latim, o guerreiro ali, Constantino vence a batalha, aquela coisa toda que a gente já ouviu falar, vence a batalha, né, com o símbolo da cruz, né, aquele xistos, né, que nós vimos na aula passada, o símbolo da cruz, que a cruz de Constantino não era uma cruz assim, né, a cruz de Constantino era um P e um X, né, que forma Cristo, aquele monograma de Cristo, e nós estamos na aula passada, ele pinta aqui lá nos escudos do exército e vai e vence mesmo. E vence mesmo, a intervenção divina ou não, sabemos que ele venceu, ele se torna imperador, declara imperador cristão em 312, 313, declara o Império Cristão, unifica a igreja, torna um discurso só, enfim, aí nós passamos pela história, começam os primeiros embates, para você entender que a história é cíclica, você precisa pegar um ponto, não pega mais. Vem os debates teológicos, vem os concílios, agora a igreja está bombando. A idolatria entrando, mas a igreja é forte. A idolatria já está tomando conta do altar, mas a igreja é forte. Por quê? Nós temos em Roma um imperador. E esse imperador, ele banca a igreja. A figura, irmãos, de todo império está firmada em uma pessoa, um imperador. Todo império está firmado em uma pessoa, um imperador. Aí acontece, a igreja está firmada em uma pessoa, não Cristo, um imperador. Só que no ano 476, lembra que eu falei dos exércitos fronteiros enfraquecendo? Os impérios, os reinos bárbaros entram, começam a penetrar e a enfraquecer os exércitos fronteiros. O que Roma faz? Roma é obrigada a tirar os exércitos das fronteiras e trazer para proteger as cidades, principalmente a capital. Quando eles começam a tirar os soldados de lá e trazer eles para cá, as fronteiras começam a ficar desguarnecidas. E assim os exércitos vão diminuindo, os inimigos vão diminuindo, e aqueles filmes que nós assistimos a vida inteira. Os exércitos romanos, aqueles grandes, né, marchando aqueles exércitos enormes lá, eles começam a ser mortos. Eles não sofreram grandes... Para quem já assistiu Asterix e Obelix aqui, irmão? Asterix, aquele cara, aquele gaulês, né, aquele viking, né, com as orelhinhas lá, as asinhas no capacete lá, o cara que tomava a poção mágica. Alguém assistiu Asterix? A Gália, onde eles defendem os gauleses, a Gália foi um dos lugares mais difíceis para Roma. Roma não ganhou na Gália. Roma perdeu para camponeses. Tanto é que tem essa história que tomavam com a poção mágica. Não, eles resistiram firmemente na Gália. Gália foi espinha no pé do Império Romano. E não foi só a Gália. Os demais países, os demais povos árabes começaram a penetrar. A ideia de sermos em povos bárbaros, é a ideia de que os caras, né, vêm, né, aqueles vikings, né, aqueles tipos do capacete, né, mal educado, né, comendo aquelas carnes, aquele pedacinho de carne na boca, assim, daquele jeito, né, enchendo a cara de vinho. Não é que não fosse assim. Mas essa é a ideia que nós temos dos bárbaros. Não. Falei na aula passada. Os bárbaros eram todo o povo fora do império que não falava a língua deles. Então, quem não falava latim no Oriente, no Ocidente, falava latim, são bárbaros. Não convém nem conversar com esses povos, são bárbaros. Hoje, esse povo aí, não vou muito longe, né, irmãos? Os crentes, né? Esse povo aí são os crentes, aí são os Bíblia. Meu Deus, esses povos aí não chega muito. Meu filho, não mande pro crente. São doidos. Como diz nada é a Bíblia, vai ficar louco lendo a Bíblia. Eu ouvi isso aí, irmãos, experiência própria. Tu viu fulano de tal? Sim, ficou crente. Não vai para lugar nenhum mais. Não vai para festa, não vai para jogo, não vai para nada. Virou crente. Lembra disso, irmãos? O que tu ouviu, Jesus, quando falei que eu tinha ficado crente? Agora ficou louco de vez. Agora só faltava isso. Já tinha uns parafusos ali na cara, certeza. Só faltava isso aí. Eu ouvia, não leia a Bíblia que tu vai ficar louca. Vai ficar louca. A mãe falou para mim, quando você lê a Bíblia, eu estava depressivo. Irmão, eu tenho depressão profunda. Epilético, eu disse que a mãe está lendo a Bíblia, mas agora perdi de vez o piá. Agora, e perdeu mesmo, mas eu fui achado, né? Aleluia. E aí nós temos, aí acontece, nesse ano, nesse período aqui, irmão, cai o Império do Oriente, do Ocidente. Cai o quê? Cai Roma. O Império do Ocidente deixa de existir. O Império do Oriente, ainda no livro, o Império do Oriente vai perdurar até 1453. Veja bem, nós temos aqui, o Império do Oriente vai durar quase 1000 anos a mais ainda. Vai até 1453, quase 1000 anos. 1453. Aqui é Constantinopla, Oriente. Ou Constantinopla. Lembrando que essa Constantinopla é chamada de Constantinopla por causa de Constantino, né? Foi o sede lá. Constantinopla, Constantino, né? Mas aqui também é chamado o livro de história como qual é outro nome que isso aqui recebe? Sabe o livro de história? Qual é outro nome da cidade? História secular aí. Alguém sabe? Hoje é Istambul. Mas na história, Bizâncio. Era chamado de Bizâncio. É Constantinopla por causa de Constantino, mas era era Bizâncio antes de Constantino. Eu estava pensando nisso, mas não sabia se estava certo.
Bizâncio. Bizâncio foi saqueada foi saqueada quando voltaram, os cruzados voltaram, das cruzadas, né? Saquearam lá. Ficou famosa até disso também. E olha só o que acontece, irmãos. Nesse momento aqui tem dois governantes. Um imperador no Império do Ocidente, Roma, ou seja, Império Romano, agora tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Eles dividem, porque eles começaram a brigar. Dividiram a primeira vez, não deu certo, uniram, não deu certo, dividiram de novo, vamos dividir. Então a partir de agora é o seguinte, Império Romano do Ocidente, vocês cuidam do Ocidente, Império Romano do Oriente, cuida do Oriente. Só que a igreja permanece, irmãos, espalhada no meio deles. Só que no Ocidente, com a queda do Império Romano, no ano 476, a igreja fica dispersa, porque toda a figura da igreja está firmada junto ao imperador. O imperador, ele demanda a autoridade. O Império Romano está unido a uma figura, um homem. Com a queda do Império, os bárbaros invadem o Império do Ocidente, Roma. Eles invadem, vamos falar de Roma e Constantinopla, para ser mais exato. Eles invadem Roma, quando fala de Roma é todo o Império Ocidental, tomam os poderes, derrubam o Império, acabam o Império e começam a governar sobre esses territórios que formavam o Império Romano, do Ocidente. Só que o Império do Oriente fica de pé até 1453. E lá continua dando imperador. Por que eu preciso frisar isso? Para você entender o que vai acontecer depois. Quando vai surgir o papado, quando vai surgir a figura do Papa, quando vai surgir essa liderança dentro da igreja, da onde que vem essa ordem para a criação disso? Para você entender. Aqui, a igreja permanece viva, mas sem um ponto de referência agora. É nesse momento histórico que a figura de um bispo vai surgir. E esse bispo, chamado depois de Papa, pelo imperador Focas, ele vai se tornar o grande ícone de ligação de todo o Ocidente durante 4 séculos de história. Durante 400 anos, a figura papal é importantíssima. Irmãos, a figura do Papa nesse momento histórico é importantíssima. Não estou dizendo os papas que passaram esse tempo, porque eram homens devassos, né? João 23 tinha sua mesa servida por 10 meninas nuas, né, irmãos? Um dos homens piores, teve João 23, um dos piores homens que existiu, né? Algum dos papas, alguém já ouviu falar na história da era das prostitutas, quando a mãe de Leão X atendia os seus clientes sentado na cadeira de São Pedro, na Catedral do Vaticano, né? E assim por diante, quando esvaziaram um dique que havia, uma pequena açude que havia perto de um monastério da época, onde haviam só freiras, e por ordem de um dos papas que tentou trazer uma reforma, não me lembro se era Leão XII, se não me falha a memória, que tentou trazer uma reforma para a igreja na época, e mandou esvaziar aquele dique devido a tantos escândalos que existiam naquele monastério, que era muito visitado pelos líderes da igreja, os líderes, os monges e padres e bispos da época, né? O que encontraram lá foi para abaixo das águas, quando esvaziaram também aquele dique, infestado de crânios, de esqueleto de crianças, que eram filhos daquelas freiras que eram afogados, jogados ali dentro, né, mortos, né? Isso foi, irmão, isso aqui é só por cima, tá? Porque o negócio é muito grande. Se você quiser saber mais ao fundo, leia o livro A Face Oculta do Catolicismo Romano, ou leia ainda, né, Os Dogmas do Catolicismo Romano. Tem os dois, é muito bom. A Face Oculta, irmãos, ele é profundo demais. E outra, tudo com dados e fatos, dizendo aonde que está arquivado, diz lá, porque é escrito por um ex-padre, que foi um pastor, morreu um pastor evangélico, mas foi um ex-padre, e ele escreve, diz aonde está escrito na Biblioteca do Vaticano. Está lá, arquivado o livro tal, assim, está lá. A história prova isso. Então, mas pastor, eu estou falando da figura papal, irmãos, não dos homens que ocuparam a cadeira de São Pedro. A figura papal ela é importantíssima porque ela unifica o império durante 4 séculos. Ela mantém o império que havia caído, porque aqui não tinha mais imperador. Então, o que aconteceu? O povo dispersou e agora vai ser o que de nós? Espera aí, a igreja ficou. O império caiu, mas a igreja está de pé. E a igreja está unida a uma pessoa, a figura do Papa. Ele mantém a igreja mantém a igreja unida e mantém o império do Ocidente, embora caído, ligado durante 4 séculos de história. Muito forte, isso a gente vai falar muito sobre isso. Esse período aqui é o período que nós chamamos de história medieval, vai do século V ao século XV, né? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui, eu vou apagar em cima, que eu sei que tem gente copiando embaixo aqui, irmãos. Não sei se você deseja deixar aqui. Então aqui, eu estou buscando não me perder aqui na questão da reforma, tem muita coisa aqui, tem muito conteúdo aqui, eu não quero perder para não causar algum tipo de contratempo aqui, os irmãos. A gente voltar depois, nossa, história descobrimento do Brasil, coisa mesmo aqui, tem muita coisa boa junto.
Olha onde é que está falando aqui mesmo. Voltamos aqui, eu me perdi. No 5, do século V, né? Século V até o século XV. Nós temos a história medieval. E o que foi a história medieval? Todo mundo já ouviu falar da história medieval, né? A Idade Média, o momento dos cavaleiros, o momento dos feudos. Mas o que foi a história medieval? A gente vai assistir um videozinho agora para ter uma noção um pouco mais breve do que é a história medieval. Deixa eu apagar essa luz aqui na frente aqui. Um videozinho, eu acho que não sei se tem, deixa eu ver quantos minutos que é, de repente não vou rodar tudo para não tomar nossa aula, né? Deixa eu ver quantos minutos que é. Deixa eu ver aqui. Não está marcando aqui, mas acho que não é muito demorado não. Deixa eu pegar o volume. Tá tudo sem. Vamos ver se dá para ficar muito alto ou baixo, tá? História medieval. Esdras. Os chamados bárbaros eram todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e que não falavam o latim. Podemos citar os germanos, que viviam na região da Germânia, e suas principais tribos eram os francos, os anglos, os saxões, os godos, os vândalos e os vikings. Os russos, tchecos e poloneses, entre outros, formavam os povos eslavos. E os povos tártaro-mongóis da Ásia tinham os hunos e os turcos como os mais conhecidos. Até o século II, bárbaros e romanos viviam pacificamente, com alguns bárbaros habitando em terras romanas e outros até mesmo estudando em Roma. Com a difusão do cristianismo, muitos romanos recusavam-se a ingressar no exército. Assim, a saída era colocar bárbaros em seus lugares e até mesmo em postos de comando. Veja coisa tremenda, ó. Como foi enfraquecendo. O povo perdeu o gosto pelo exército. Eles começaram a dar poderes para quem não podia ter dado. Desta forma, os germanos sabiam da fragilidade do Império Romano. Com a invasão dos hunos provenientes da Ásia, os germanos foram obrigados a sair da Germânia e o único território em que podiam penetrar seria o romano. A partir daí entramos na Idade Média, que vai de 476 até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Além disso, dividimos a Idade Média em Alta Idade Média, dos séculos 5 a 10, Idade Média Central, séculos 10 a 13, e Baixa Idade Média, séculos 14 e 15.